Tô no ar. Belezinha, deixa eu te jogar para a tela principal para a galera te ver aí. Tá? Eu e o Gabriel, por enquanto, vamos ficar aqui embaixo para conversar rapidamente com você. Mas e aí, maninho, como estão as coisas por aí? Tudo certo? Cara, tão bem. Floripa continua linda. Aqui em casa tá tudo bem, graças a Deus. A Jo continua altas gatas, não tem jeito. E eu continuo o mesmo esculhambado de sempre, não. Dá para perceber daqui, viu? Dá para perceber daqui. A cara tá cada vez mais torta e agora o Drogo tá aqui, cara. Nossa. Aí é para matar. Na mesma igreja a gente tá. Uhum. Aí é perturbação só. Mas bom, maninho, Mas legal. É bom demais contar com você, é bom demais você ter aceito sem titubear o nosso convite, né? A gente sabe, a galera tem um carinho muito grande por você e eu tenho certeza que mais uma vez Deus vai te usar, vai ser bênção na nossa vida também. Então, cara, a gente vai estar orando, o Gabi vai estar orando por você, aí depois você toca a caminhada, depois no final você ora novamente, mas aí você ora, ele vai estar, o Gabi vai estar orando aqui pela inspiração aí que a gente já sabe que o Espírito Santo tem colocado no teu coração, e aí a gente vai estar caminhando para mais uma palavra, tá certinho? Combinado? Legal. Beleza, vai lá, Gabi. Combinado. Vamos lá então, Gilson. Antes de eu começar a oração, galera, se você tiver alguma dúvida com relação à palavra de hoje, o tema, né? Medo de morrer e de perder entes queridos, manda pra gente lá na caixinha do Instagram. Tá aberto lá, né? Manda. Se tiver um tempinho no final, o Gilson vai estar respondendo ao vivo aqui pra gente. Senão depois ele vai estar entrando em contato aí. A gente vai ver uma maneira para estar respondendo vocês. Então, qualquer dúvida, manda pra gente lá na caixinha, beleza? E à sua direita aí na tela, não esqueça que tá aí o QR Code da vaquinha virtual lá para ajudar o ACV também. Então, se você puder colaborar, eu tô vendo que a galera tá bem mão de vaca, viu? Tá bem mão de vaca, viu? O acampamento tá precisando muito da ajuda de vocês. Então, colabora aí, galera. Vai ser bênção. Vamos orar então, galera. Deus, obrigado, Pai, por mais essa live que estamos tendo, Pai. Obrigado por esse tempo, Pai, que o Senhor tem nos proporcionado. Apesar de distantes, Pai, estamos online, né? Obrigado porque o Senhor nos possibilita isso, essa experiência, Pai. Obrigado porque o Gilson topou prontamente para estar com a gente hoje. Que o Senhor esteja usando a vida dele, Pai, como ferramenta, como instrumentos para trazer a Tua palavra ao nosso coração. Amém. Nos abençoe neste momento, possamos ser edificados. Teu Espírito Santo, Pai, possa nos conduzir, Pai, e nos edificar neste momento. Em nome de Jesus, glória e agradeço. Amém. 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 Tá contigo. Amém. Para mim é uma honra estar aqui, né? Acho que a primeira vez que eu estive no ACV foi começo do ano 2000 e conhecer essa galera foi muito bom. Eu tenho bons amigos aí em Botucatu, Avaré. Para mim é uma honra estar aqui. Né? Muita gente eu não lembrei, muita gente nova, já faz um tempo que eu não vou aí, né? Muita gente bonita, alguns feios, bem feios. O que me consola, eu digo, pastor Marcos da Sétima de Londrina, eu digo, cara, o que me consola é te ver. Então, quando eu vejo outros feios, eu fico consolado, entendeu? Mas, cara, muita gente não me conhece, né? Também não perdesse nada, me conhecendo ou não, tá tudo em casa, né? Não é grande coisa. Mas eu sou missionário há 24 anos. Faço parte do projeto Siloé, desde 98, projeto que trabalha aqui em Floripa e com os excluídos. Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu digo que é com os perdidos, porque excluído todo mundo é antes de Jesus. A gente está excluído da graça, a gente está excluído da manifestação, a gente está excluído do relacionamento com Deus, e Jesus veio para incluir a gente, né? Então, todos nós, de alguma maneira, antes de Jesus, somos excluídos.
mas eu gosto de dizer que eu lido com o perdido. Eu estou em missão urbana desde 98, sou missionário urbano, gosto da cidade, né? Mas gosto da cidade com praia. Fui pescador de alto mar durante 10 anos, então eu tenho um relacionamento muito profundo com o mar e com a vida, né? Fui usuário de droga durante 12 anos, droga injetável. Sou casado com a Jo há 21 anos. Eu sou feio, galera, mas a minha mulher é muito linda, né? Ela também é missionária há 21 anos, de Belém do Pará. Cara, minha sogra mora longe pra caramba. E a gente tem 2 filhos, Natan de 16 e Ainoan de 20. Nenhum dos 2 puxaram a mim, todos os 2 são a cara da mãe, graças a Deus, né? Nós estamos aí. Nós lidamos no Projeto Siloé com a miséria humana. E nós lidamos muito com a questão da morte. A morte, ela sempre fez parte do nosso ministério. Eu fui missionário na cadeia pública aqui em Floripa durante 8 anos. Sou missionário no Hospital Nereu Ramos, lidando com consolo e a capelania hospitalar desde 98, desde que eu entrei no Projeto Siloé. Faço trabalho de prevenção, hoje a gente tem um trabalho de prevenção nas escolas. Lido com a galera da rua, prostituição, a questão da sexualidade. Então, nosso ministério, ele é um ministério de muitas mãos por conta da droga. Sou de uma geração que viveu muito próximo essa questão da morte e da perda. Eu sou da geração anterior à AIDS, eu tenho 54 anos. E muitos amigos meus morreram por conta da HIV/AIDS. Muita gente interrompeu a sua vida. Eu esperava ser o próximo. Quando eu conheci Jesus, eu tinha 28 anos e 48 quilos. Eu estava literalmente morrendo. Ia me tirar a vida. E a morte, para mim, me soa muito familiar. Né? E eu tenho vivenciado isso, vivenciado a morte, né, a expectativa dela, a perda. No ano de 2012, no exame de rotina, a Jo deu uma alteração no exame dela, no exame preventivo, e lá deu o fenômeno de Rollet, que é um diagnóstico de quem... E aí a ginecologista dela disse, olha, pode ser desde uma anemia até uma leucemia, né? E em 2012, eu estava em São Paulo, nessa época. E ela consultou rápido um hematologista, e o hematologista, então, diante dos exames, diagnosticou mieloma múltiplo, que é um câncer incurável. O paciente de mieloma vive, depois dele ativo, vive 6 anos, aliás. Na verdade, não vive, ele tem uma sobrevida. E a gente sabia disso porque nós temos um amigo pastor que morreu disso aqui, né, da Igreja Batista, Paulo Solonca, bem conhecido no Brasil.
e ele morreu da mesma enfermidade. E foi uma sensação horrível. A sensação de perder o medo é algo inexplicável. Quer dizer, eu só conseguia pensar e dizer para Deus, Deus, que dia ruim. Que dia ruim. 2 filhos pequenos, o amor da minha vida com diagnóstico de morte, o que eu ia fazer? É muito difícil. A Bíblia, ela sempre diz para a gente que a gente está acostumado a ouvir essa questão do eu tenho que morrer para viver, né? Isso é muito interessante. Eu queria ler um poema para vocês do Tagore, que é um poeta indiano, e ele faz várias menções sobre a morte, e eu extraí ele do livro Entre a Morte e o Morrer, da Elizabeth Ross, e ele diz assim: Morte, teu servo bate à minha porta. Ele cruzou o mar desconhecido e trouxe ao meu lado o teu chamado. A noite é como breu e o meu coração treme de medo. Mesmo assim, tomarei da lâmpada, abrirei os portões e farei vênia em sinal de boas-vindas. É o teu mensageiro que está à minha porta. Eu o venerarei de mãos postas e com lágrimas nos olhos. Eu o venerarei colocando a seus pés o tesouro do meu coração. Ele retornará com a missão cumprida, deixando uma sombra escura na manhã do meu dia. E em meu lar desolado, só permanecerá o meu desamparado ser. Última oferta de mim para ti. Eu achei muito interessante essa questão do lidar com a morte desse jeito, da espera e da conformidade da morte. Eu estava procurando, eu anotei aqui em algum lugar, o Adam, da série Dark, não sei se vocês viram essa série, Eu confesso para vocês, cuidem no ver, porque eu era pirado, eu fiquei muito mais, cara, eu não me entendi naquele negócio, eu pirei, mas o Adam diz uma coisa muito louca, ele diz assim, a morte é inconcebível, mas podemos fazer as pazes com ela. Porque Dark, ele gira tudo em torno de uma mesma vida, e que se cria vários mundos. E, na verdade, ali tem muita expressão de amor no querer arrumar todas as coisas. Mas vida é uma só. E a morte, ninguém vai ficar sem experimentar. A não ser que Jesus volte. Não sei se a nossa geração vai ter esse privilégio. Mas o morrer faz parte da vida. A esperança, ela vem através de uma vida futura. Conversando com a Jo sobre esse poema de Tagore, ela me questionou o seguinte: ele é indiano, provavelmente hindu. Então, ele crê na reencarnação. Mas a expressão, quando ele coloca a morte,
ele diz, eu coloco tudo que eu tenho aos teus pés. Nessa reverência diante da morte. Mesmo ele sendo um hindu, eu queria que a gente fizesse o exercício de colocar todas essas palavras na presença de Jesus e como se fosse para ele. A morte é algo pouco comentado, é pouco divulgado. Eu não sei do conhecimento de vocês, mas tem uma pesquisa muito séria que diz que os velhos, eles não são a faixa etária que mais teme a morte, pelo contrário. Né? Os idosos, eles são as pessoas que mais esperam pela morte, e alguns deles com mais ansiedade. O morrer e o ter alguém que a gente perdeu, ele não é hábito do nosso interior, do nosso ser. Deus, quando cria Adão e Eva, ele não criou para a morte. Deus, quando criou o homem, ele não criou para a morte. Quando o homem escolhe servir a criatura em vez do Criador, ou dar atenção para a criatura em vez do Criador, ele traz sobre si algumas consequências, e a mais grave é a morte. Porque Deus, ele diz lá, ele fala aqui, se comeres desse fruto, certamente morrerás. Vai morrer. Né? A desobediência trouxe o servir a criatura, o dar atenção à criatura e não ao Criador, trouxe as consequências que temos hoje. E o romper esse fio de vida é algo para nós que não cabe no nosso coração, que tem a eternidade. Eu gosto muito de Isaías 6, quando ele olha para Deus e ele percebe a finitude da raça. Porque ele diz, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos verão o rei. Só há um jeito, no meu entendimento, de a gente entender e a gente aceitar a morte. É viver. Né? Alguém falou que o homem que não foi educado pela dor, ele certamente será um menino eternamente. A morte, ele faz parte da vida. Eclesiastes, ele vai dizer, mas vale estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. E é justamente esse livro que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Eclesiastes. Né? E eu queria que a gente pensasse, né? Nós podemos dar 2 rumos para a nossa vida. Nós podemos dar vida ou morte. A morte é uma questão de concepção. E eu anotei algumas definições de morte. Por exemplo, Sartre, filósofo existencialista, ele diz assim, morrer é um fracasso, um escândalo, uma ideia inconcebível. Nos dá a dimensão, isso nos dá uma dimensão de extrema negação da morte por parte dele, né? A morte é um fracasso, é um escândalo, é uma ideia inconcebível. Sócrates, o filósofo, ele diz assim, quando ele é sentenciado à morte, né, que ele bebe cicuta, o veneno, ele diz assim, é hora de irmos. Eu para a morte e vocês para a vida. Quem vai para a melhor sorte é um segredo, exceto a Deus. Kovacs, que é um engenheiro aeronáutico que inventou o Tucano, né, pela Embraer, ele diz assim, no entanto, afirma que não é uma negação da vida, que a morte não é uma negação da vida, mas parte dela. E aí Paulo, ele vai dizer o seguinte, né, que pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Ele já não sabia mais, ele não tinha mais essa concepção entre morte e vida. Para ele, tanto fazia ou morrer ou estar vivo, essa dimensão já não cabia mais na vida dele diante do prazer que ele tinha em servir a Deus. Né? E a morte é algo que nos assusta, de verdade. Eu penso que a gente precisa entender a vida para a gente trazer sentido para a morte. Capítulo 4 de Eclesiastes, o verso 7 e 8, ele diz o seguinte: nós vamos passear por Eclesiastes, certo? Para falar um pouco dessas questões. 7 e 8 ele diz assim, ó: então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar e os seus olhos não se fartam de riqueza, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade, enfadonho o trabalho. Né? Para quê? Eclesiastes está dizendo, o pregador está dizendo, Salomão, para que trabalhar tanto se eu não tenho nem para quem deixar, ou eu privo a minha alma de desfrutar desses bens? Por que isso? E ele fala de vaidade. Eu estava achando, estava pesquisando essa palavra, vaidade, né? Ou outra tradução vai dizer, tudo correr atrás do vento. Vaidade, ela tem a sua origem no vácuo. É um vácuo para Salomão. E o vácuo, ele não é a ausência de qualquer coisa. A definição de vácuo é a ausência de algo importante. Então, na verdade, ele está dizendo que importância isso tem para nós. Que importância isso tem para a vida? Oscar Wilde, ele diz que existem duas tragédias na nossa vida. Uma é correr atrás das coisas e não conseguir. Eu corro atrás das coisas e não consigo. Existe uma tragédia na minha vida. A outra tragédia para o homem é correr atrás das coisas e conseguir. Essa é outra tragédia. Né? 2, Eclesiastes 2, a partir do verso 1, ele vai falar assim, ó: diz comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso diz, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho. E a partir daqui, então, Salomão, ele vai dizendo as coisas que ele fez. Tudo que ele queria fazer, ele fez. Comprou servos e servas, teve servos nascidos em casa, também possuía bois e ovelhas. Então, Salomão tinha tudo à sua volta, tudo o que queria, né? Mas em nenhuma dessas coisas ele tinha satisfação. E a insatisfação, ela traz um mal para nós. Certo? É tudo correr atrás do vento, ele diz, é tudo inútil. Viver a vida realizando desejos ou se realizando a vida através de desejos não traz sentido. Capítulo 6, a partir do verso 1, ele vai dizer o seguinte: há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come. Também isso é vaidade. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, disso
digo que é um aborto e é mais feliz que ele. E ele vem falando dessas amputações que a vida ela traz até o verso 11, né? Que a vida ela tem amputações. Ele não entende a morte, ele não entende a doença. Por que existe a doença? Por que existe a morte? Para quê? Né? A partir do verso 9, ele vai falar do sofrimento. E interessante que o sofrimento ele é democrático. Né? Eu não sei vocês, mas hoje, prestando atenção, nós olhamos para a vida hoje sem nenhuma certeza, certo? Você tem certeza que amanhã você vai estar vivo? Aliás, a morte ela se tornou muito próxima a nós. Há muita proximidade da morte. Né? Como quem ronda, a morte ela está aí nas ruas, nas vielas, nos morros, nos restaurantes, nas nossas casas, nas casas dos nossos irmãos, na casa dos nossos amigos. O vírus, né, o Covid, ele trouxe para nós uma sensação de finitude muito grande. Nós perdemos o controle. E o medo da morte é o medo de perder o controle, é o medo do inesperado, é o medo do novo, é o medo do desconhecido. Perder alguém, também da mesma maneira, é o medo. Sem contar a falta. Que ruim. Que dia ruim, talvez a gente diga. E a gente vai dizer que tempos ruins. Salomão, ele vem dizendo que o sofrimento é democrático. Morre rico e morre pobre. Morre jovem e morre velho. Morre criança. Não é muito divulgado, mas ele tem um dado muito sério em Florianópolis. Existe em Florianópolis hoje uma quantidade grande de suicídio. Por que as pessoas se matam? Por que a morte para alguns é um alívio, em vez de um temor? O que passa na alma de alguém que tira a sua vida? O que é tão grave para nós darmos fim à nossa existência? Você já parou para pensar? E não é velho. Também. Por que nós brincamos tanto com a vida? A AIDS é algo que não se fala mais. Mas hoje nós temos um aumento de 30% no sul do país de pessoas contaminadas com o vírus HIV. 30%. É muita gente. A faixa etária, adolescentes. Entre 12 e 18 anos. Por quê? Por que brincar com a vida? Para uns a morte assusta, para outros ela é a solução. Para uns há medo e para outros parece que há libertação. Muito próximo estamos de tudo isso. O medo da morte é legítimo.
Como legítimo também a aceitação da própria. Mas deixarmos de viver ou fazemos nós mesmos essa amputação da própria vida. O que para uns é assustador, para outros é libertador. A morte, ela nos separa e eu gosto muito do tema, eu presto muita atenção e um dia eu fiquei olhando todo esse contexto que é feito nos enterros que a gente participa e como é interessante esse ver quem a gente ama sendo colocado, né, no buraco. E um dia eu fui no enterro da mãe de um amigo e conforme o caixão ia descendo, ele ia colocando a mão para dentro da cova, como que quem quisesse segurar aquele objeto para que a mãe não se fosse. Né? E quando então sai, daí alguém levantou ele então ele tem certeza do fio que se rompeu. E aí foi o choro mais triste, talvez, que eu ouvi até hoje. Além do meu. Mas essa necessidade de a gente entender esse momento. E viver. Nós precisamos viver esse momento. Sem medo. Ela tem várias... a morte, ela tem vários revés, ou várias avenidas que a gente caminha, que a gente poderia conversar. Mas eu tenho visto que o medo dela é a falta de sabedoria no viver, e o próprio Salomão ele vai dizer isso. Capítulo 3, ele vai dizer que a vida tem o sim e o não. É tempo de abraçar, mas vai ter o tempo de deixar de abraçar. Há o tempo de beijar, mas vai ter o tempo de deixar de beijar. Há o tempo de amar, mas é o tempo de aborrecer também. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Né? E ele vai falar disso, né? Daí nós temos que abrir a nossa mente para essa dualidade que a vida traz. Esse contexto de sim e de não. Eu gosto muito de uma música de um teólogo, né? Que ele diz assim, ó: não existiria som se não houvesse o silêncio. Não existiria luz se não fosse a escuridão. Silenciosamente, né? Não nessa voz, Lulu Santos canta melhor. Mas ele fala dessa necessidade do sim e do não, do ter e do não ter, do claro e do escuro, da vida e da morte. Entende? O sim e não é importante que todo mundo saiba que a morte é inevitável. E como o Adam falou, é necessário, a gente pode não evitar, mas a gente pode fazer as pazes com ela. E aí eu queria sugerir para vocês, para a gente olhar não para a morte, mas olhar para a vida. Né? Mais do que o medo de morrer, a gente precisa entender a viver e viver da melhor maneira possível.
Eu acho que alguém já me ouviu falar, eu olho para o livro de Eclesiastes, eu entendo, né? E eu visualizo um convite para a vida. Mas a vida da melhor maneira. É um convite para viver. Põe o seu melhor traje, põe a sua melhor roupa. Né? Desfrute da vida. Viva com alguém muito especial. Compartilhe a vida. Estabeleça relacionamentos. Viva intensamente. E talvez na perca você ainda vai dizer: eu devia ter amado mais, abraçado mais, beijado mais. Essa é a sensação que sempre nós vamos ter na perda ou talvez na hora da nossa partida. Eu devia ter caminhado mais. Hoje eu estava passando pela ponte com a minha filha, vim de Floripa aqui para o continente, em Floripa, e eu estava olhando, final de tarde, eu disse para ela: cara, como isso aqui é lindo. Perceba a beleza que tem à sua volta. Sai daqui, abraça teu pai e tua mãe. Não perca a oportunidade de dizer que ama, que é importante. E mesmo assim nós vamos sempre ter a sensação de que faltou mais abraço, de que faltou mais beijo, de que faltou mais palavras agradáveis, de que faltou mais aconchego, de que faltou se doar mais. Faltou. Né? Esse amor que nos cativou através de Jesus e a vida que ele dispensou a nós, ela é para ser vivida. E Salomão, antes de Jesus, ele já dizia: é preciso de se ocupar em viver. E viver para ele, né, ele diz, a suma de toda a vida é essa: teme a Deus e ande nos seus caminhos. Como que a gente quer entender a vida sem olhar para o autor da própria vida? Ninguém vai entender a morte se a gente não olhar para aquele que nos libertou da morte. Ontem o Daniel falava sobre a salvação. E eu concordo, né? A teologia de que nós não perdemos a salvação. Ninguém vai perder a salvação, gente. Mas nós podemos perder de viver o céu aqui. Então, a nosso reencontro, porque a morte espiritual é o nosso afastamento de Deus, o nosso reencontro é voltar para o Criador e parar de querer servir a nós mesmos. Volta. Vem para cá. Vamos viver. Viver. Vamos se ocupar de viver. Eu não posso falar da morte sem falar da vida. Né? Eu tinha muitas coisas para falar. Na verdade, eu planejei fazer algo entre vida e morte, através do livro Entre a Morte e o Morrer. Mas daí ia ficar mais extenso do que já está. E eu vou parar por aqui. Né? A morte, ela é algo que traz para nós, né, sentimentos que a gente não pode explicar. Quando eu saí da casa de recuperação e eu vim para Jocum, em 3 dias eu emagreci 4 quilos. E eu fui para Itajaí, eu estava com Floripa já, esse 96, 96, eu fiz ETEDS, foi em 97, eu já era obreiro de Jocum. Eu fui para Itajaí, porque eu emagreci muito, deu muita febre, e fui para lá. Eu fui para lá convicto que eu contraí o HIV. E a minha irmã enfermeira, ela na época, a especialização dela é nefro, ela trabalhava numa clínica de nefrologia,
de hemodiálise, e aí o médico, que é amigo da nossa família, o doutor Mauro, me atendeu, olhou para mim e disse, bem tranquilamente, sabia do meu caso, sabia da minha vida, ele disse assim, ó, isso pode ser hepatite, né? Mas já vou te adiantando que muito provavelmente é AIDS. Vamos fazer o exame. Ah, não, ele falou, ou tuberculose, mas qualquer uma das duas é sinal que o HIV pode estar se manifestando, é uma doença oportunista. 97, o auge do HIV no Brasil. E eu disse, cara, eu fui fazer os exames, aí fiquei em Itajaí, na casa da minha mãe, e eu vi a minha vida escorregar. Você já teve a sensação de a tua vida escorregar pelas mãos? De você parece que perdeu, e a minha mente esvaziou, os meus sonhos acabaram. Eu tive uma sensação horrível. E aí, naquele tempo, levava 5 dias para chegar a hepatite, levava 15 dias para chegar o exame de HIV. Foram 15 dias de muitos sentimentos que se afloraram. Aos 28 anos, a possibilidade da morte era real. Eu não tinha como negar o fato de que eu poderia estar com uma enfermidade incurável. Porque hoje não, HIV é tranquilo. Mas no meu tempo, naquela época, HIV era um diagnóstico de morte. Né? E eu lembro que alguém quis me levar para pegar os exames, eu disse, não, eu vou sozinho. E eu peguei o busão, Itajaí, e fui pro laboratório. Aí fizemos tudo particular para ser mais rápido, né? Porque pelo SUS levava 30 dias. Aí eu ia morrer. 30 dias. E aí, cara, eu fui. Quando eu estava indo para lá, eu estava indo no ônibus, e Deus. E eu falei uma coisa para Deus. Cara, eu vou te falar uma coisa. Se eu não tiver ou se eu tiver, não importa. Eu vou continuar a te servir. Não importa, cara. Deu. Minha vida não tem mais sentido se eu não te servir. Se eu não andar nos teus caminhos. E, cara, antes de chegar no laboratório, né, tu vai dizer isso é papo de crente, né? Já sei que tu vai falar isso. Deixa de ser xarope, não fala. Se pensou, vai dormir com dor de cabeça hoje. Aí eu tava, cara, aí eu cheguei na bênção, na paz. Cheguei lá, peguei exame de hepatite, pai. Hepatite positivo para hepatite. Eu digo, tá, vida. Tuberculose eu já tinha pego. Eu tive contato com vírus, mas não tive a doença. E aí o cara me jogou na mão o exame de HIV. Aí quando ele jogou na mão, que ele me deu no balcão, eu já sabia que era negativo, porque sempre quando dava positivo era uma psicóloga que fazia isso. E deu negativo. Mas para mim era indiferente aquele resultado naquele momento. Porque a minha vida já era. Não me pertencia mais. Já não era mais minha. A minha vida tinha dono, cara. Sabe? Quando a vida tem dono. Então não tinha essa. Quando nós tivemos o diagnóstico da Jo, foi muito difícil, muito ruim.
né? Eu disse, Deus, cara, eu não sei. Né? E até hoje eu digo para vocês, falei 9 anos, não aconteceu nada. A Jo é a mais saudável de todos aqui em casa. Né? A mais saudável, cara. Não toma remédio nenhum. Creio nisso. Se manifestar, ela tem 6 anos e ela já falou para mim que não vai tomar remédio. Que não vai lutar. Um dia ela disse para mim, Gilson, eu não vou lutar. Eu não vou entrar numa batalha perdida. Não. Eu entendo, cara. Sabe? E fazem 9 anos que nada aconteceu. E a gente tem planos. Vida. Né? Eu queria dizer para você viver. Te ocupe de viver. Da maneira de Deus. Da maneira certa. Né? Vamos orar? Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela tua bondade, graça, pelo teu amor. Quero agradecer porque um dia o Senhor nos abençoou e nos renovou. E porque hoje a morte não nos domina mais, o Senhor venceu a morte. E um dia, Deus, a gente vai se encontrar todos juntos. Todos. No céu com o Senhor. Obrigado. Obrigado porque no céu vai ter muita coisa boa. Vai ter alto rango, vai ter coca, vai ter praia, vai ter pipoca, vai ter sanduíche. Obrigado porque no céu vai ter o Senhor, vai ter o Pai. Porque a gente vai estar livre de tanta coisa. De tudo aquilo que nos faz mal e que nos afasta do Senhor. Obrigado porque a morte não é o fim, mas o começo de uma vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como Deus trabalha, mano, velho, numas coisas que a gente não entende, né? Eu falei pro Gabriel, a hora que você começou a contar um pouquinho a história da Jo, a tua história, eu falei pro Gabi, falei, mano, a gente a gente quando dividiu os assuntos, de verdade, a gente não pensou assim, cara, tal pessoa vai falar sobre isso, tal pessoa não. Lembra que eu acertei com você primeiro o dia, depois a gente fechou a sequência e passou. Cara, valeu mesmo. Você compartilhar isso com a gente, cara, tem uma coisa que ficou muito gravada pra mim, sabe? O lance do o medo da morte é exatamente porque a gente não vive direito. É muito louco isso, cara. Muito louco. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Ô Gilson, a gente tem sempre um tempinho aí de perguntas e nada muito grande. Aí você fica à vontade. Mas o Gabi vai estar passando algumas perguntas que mandaram para você, beleza? Beleza. Vamos lá então, Gilson. História muito bonita. Obrigado mesmo por compartilhar com a gente aí, né? A gente vê que você e toda a sua família é família de guerreiros, né? Sustentado aí pelo Senhor. Daí então, Gilson, ó, a primeira pergunta de hoje é assim: por que será que encaramos a morte como algo ruim se vamos para a glória?
eu falei um pouquinho, mas nós não nascemos para morrer, né? Essa ideia de morte, ela vem a partir do nosso rompimento no relacionamento com Deus, onde escolhemos servir a criatura ao invés do Criador. Então, de verdade, nós nascemos para a vida eterna. Nós nascemos para não morrer. E o romper, né, com a vida, nós também temos que pensar nos apegos que nós temos. Nós temos apegos, né? Nós temos mulher, ou marido, nós temos filhos, nós temos pais, nós temos emprego, nós temos sonhos, e viver a realidade de romper com tudo isso causa na gente esse desejo de não se afastar de tudo isso. Esses apegos são legítimos, eles não são pecados, né? Mas isso nos prende a esse lugar, isso nos prende a esse plano, vamos dizer assim, né? Ou a esse mundo. Nós não conseguimos visualizar o melhor de Deus para nós, porque nós temos o nosso coração nesse lugar. Então, quando nós aprendemos quando há uma doença incurável, um paciente em fase terminal, ele tem algumas fases, né, até ele chegar à fase da aceitação. Mas tem a fase do isolamento, da recusa do diagnóstico, tem a fase da barganha, e assim por diante, né, até a fase da aceitação. São 6 fases, né? Então, a fase da aceitação, daí é onde se entrega. Eu acompanhei muita gente a viver tudo isso, né? Então, a gente não quer morrer porque a gente não foi feito para morrer, né? Deus colocou a vida eterna no nosso coração, apesar de nós sabermos para onde vamos, né? Legal. A outra pergunta, Gilson, é assim. A pessoa quer saber se suicídio é pecado. Tu tá pensando em te suicidar primeiro? Vamos conversar isso aí, né? Isso é algo muito delicado. Eu não queria falar do pecado, mas eu queria falar da condição de uma pessoa a chegar nesse estado, né? Para mim chegar a uma atitude dessa, há muito desespero. A alma, ela está profundamente machucada. Talvez aí há sintomas de patologia, mas a dor, né? Eu vou te chamar de dor. A dor que essa alma sente é insuportável. Então, talvez a tentativa de aliviar essa dor, ela seja tamanha que a única solução é dar fim em tudo isso, né? Um dia era 5 horas da manhã, o telefone tocou. Meu telefone não desliga. Era uma amiga dizendo assim: Gilson, o meu sobrinho se enforcou. Né? E tu é quem está mais perto aí da minha irmã. Foi a cena mais horrível que eu vi na minha vida. Eu cheguei lá, estava clareando o dia, era verão. Uma mãe que tirou o filho da forca, estava no chão, ela colocou um lençol e chorava a dor e a perda daquele menino. Eu nunca vi algo tão assombroso, tão ruim na minha vida. E eu fiquei pensando muito nisso. E ele deixou tudo arrumadinho dentro, tudo certinho, e deixou cada coisa para alguém da família. E eu fiquei pensando o que passou naquela noite.
Tudo planejado, né? Então eu não tenho como responder a tua pergunta. Eu tenho como olhar para esse indivíduo, e aí eu queria chamar a atenção da gente para uma coisa. E as redes sociais hoje, elas vieram camuflar muito essa questão da nossa vivência. Nós perdemos o olho no olho, perdemos o contato entre nós, a percepção do outro. Às vezes o outro deixa um sinal e nós deixamos passar despercebido. Ou às vezes nós temos aflições e angústias e nós não nos abrimos. E eu queria dizer para você que há possibilidade para todas as coisas e dá de arrumar todas as coisas. Não há nada que não possa ser resolvido. Entende? Eu quero olhar e eu sempre olho para essa questão da alma do outro, né? Por isso que eu gosto de olhar nos olhos. Eu gosto do contato físico, tá? Então não tem como responder essa pergunta. Eu só posso dizer que o outro ele está num desespero tal que não suporta. Eu lido muito com essa questão, e principalmente sobre, não é o borderline, né, mas a autoflagelação, né? O que é a automutilação? A dor no meu corpo alivia a dor da minha alma. Entende? É mais ou menos por aí. É isso. Beleza, maninho. Tem mais alguma pergunta aí, Gabi? Não, é isso aí mesmo, Gilson. Te queria agradecer aí a você mais uma vez, né? A gente de perguntas acho que já tá ok aqui. Né? Uhum. Beleza. Pessoal, para quem não sabe, né, o Gilson comentou, mas ele já há muitos anos é ligado ao projeto Siloé, né? A nossa igreja aqui em Botucatu, ela é parceira, né? Algumas igrejas aqui na nossa região são parceiras do projeto e você pode auxiliar o projeto lá também, né? Então, depois se você quiser entrar no Facebook, você vai conhecer um pouco mais do projeto Siloé. Depois o Gilson pode deixar o link aí para a galera lá para verem foto, verem as atividades. É claro que o projeto também está ativo, né? Está acontecendo, mas não da forma completa, né? Plena dele diante da pandemia. Mas você pode também colaborar de alguma forma lá. Eles têm caminhado e trabalhado bastante. A gente conversou um pouco antes aqui de entrar ao vivo com vocês, com ele, e a gente sabe que o ministério dele lá tem sido bênção lá em Florianópolis. Então, se você puder de alguma forma colaborar, seja da forma como que for, né? Eu tenho certeza que vai ser bênção na vida das pessoas que são atendidas lá por eles também. Joia? Gabi, você tem mais uma coisa para falar com ele? Não, acho que é isso aí. Muito obrigado, Gilson. Que Deus continue te usando, te abençoando, né, para ser bênção também nas nossas vidas, como tem sido até hoje. Né? Mais uma vez é um prazer muito, muito grande, né, poder ouvir você aí falando para a gente. Cara, eu é que agradeço. Tenho uma dívida enorme com vocês, né? De amizade, de amor, de caminhada, né? A Igreja de Botucatu faz parte da minha vida, né? Nós caminhamos juntos, né? A igreja caminha com Siloé e caminha comigo em oração, no sustento, na amizade, né? Isso não tem preço, né? E vocês sabem, quando vim para Floripa, pinta aí, Com né? certeza. Eu prometo para vocês que pelo menos uma curvina nós vamos comer juntos. Que é isso, hein? Eu tenho uns camarão pequeno aqui agora, Ah, né? De repente, quando vocês virem, tem um desses aí também. Top, com certeza aí. Quando acabar essa Né? quarentena toda, né?
Cara, não te apressa também, cara. Calma. Quando parar, Não, faz quando tempo já. parar, quando parar a quarentena, deixa eu botar a casa em ordem. É, É isso aí. Mano, velho, é sempre bom falar contigo. Né? De vez em quando a gente se liga para dar risada um pouco e é uma alegria poder sempre contar com você, viu? Meu, Deus te abençoe, Deus abençoe toda a tua família aí. E eu tenho certeza que a galera aqui pôde pelo menos matar a saudade do seu rostinho lindo, né? E do- E da palavra, do Espírito Santo te usando também. Deixa um beijo para toda a família aí, viu, cara? Amém. Viu? E não vai ter coca, mas vai ter surf, viu, galera? No céu. Valeu, gente. Bonitinho. valeu, Abraço. Um Gilson. Um abraço, até abraço. mais.